Boa noite a todos. Meu nome é Rebeca Lins, eu sou professora da Universidade de Pernambuco, coordenadora setorial de Extensão e Cultura da FECAP. Agradeço a presença de todos que aqui estão, tanto participantes como também os nossos queridos palestrantes. Esse projeto chama-se Série Diálogos e tem o único objetivo de colocar as pessoas para conversar. Tem o objetivo de tratar de temas que aparentemente são áridos ou inacessíveis, mas tratar de temas que eles possam ser colocados para a sociedade através de um debate saudável e de uma conversa que seja positiva para todos. Então, hoje, nós temos aqui a presença de duas pessoas que, na minha opinião, vão abrilhantar o final dessa primeira temporada. Sinceramente, nós não poderíamos terminar a primeira temporada da série Diálogos de uma maneira melhor. Eu acho, sinceramente, que foi um presente do universo nesse período de pandemia, de Covid-19, né? Então, hoje, nós teremos a presença ilustríssima da professora Aline Freitas, cofundadora da Felicidade Individual e Coletiva Consultoria, professora de graduação de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutoranda em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo, USP. E temos também aqui a presença do queridíssimo Bruno Severo Gomes, que ele é microbiologista, tem graduação em biomedicina, educação física, ciências biológicas, filosofia, teologia e pedagogia, especialização em análises clínicas, psicopedagogia e sexualidade humana, mestrado em micologia e doutorado em microbiologia, pós-doutorado em medicina. Isso sim é que é um currículo que vai a todos os locais. Agora, eu acho que a parte mais importante de se colocar aqui nessa pequena apresentação é que nós temos duas pessoas que levam a sério a felicidade. Bruno trata do assunto através de uma disciplina que ele leciona, que é a disciplina de felicidade, que eu já quero ser aluna, e temos aqui a Aline, que trabalha com felicidade. Então, eu gostaria de passar a palavra agora à Aline, novamente agradecer a presença de todos, a disponibilidade de todos. E, Aline, muito obrigada, a palavra é sua. Muito boa noite, professora Rebeca, agradeço imensamente o convite, também agradeço ao professor Vinícius pela indicação, pela ponte, agradeço também ao professor Bruno, que vou ter a honra aí de dividir esse espaço em um tema que nos é tão precioso, tão caro, é uma missão de vida falar de felicidade. E complementando aí um pouco só essa questão da apresentação, como disse a professora Rebeca, eu sou a Aline, professora, podem me chamar assim, Aline, venho há alguns anos aí no estudo da felicidade, e quem me trouxe para a felicidade foi a educação. Então, pesquisando direito à educação, fui levada ao pleno desenvolvimento, e pensando em pleno desenvolvimento, me conectei, então, do direito à educação, a pensar a felicidade como direito, que é a minha tese no doutorado na USP, a felicidade como um direito humano. Como nós temos aqui hoje pessoas de várias áreas do saber, pessoas de diversas faixas etárias, então eu vou tomar o cuidado de fazer um caminho aqui para dizer por que a gente pode pensar a felicidade como um direito. E aí eu vou amarrar com algumas ideias para que a gente também questione por que pensar ainda mais em felicidade agora, e aí depois o professor Bruno vai nos auxiliar a encaminhar com o seu saber, algumas práticas, e nos direcionar aí para repensar o que pode ser o potencial da felicidade hoje. Acho que, sobretudo, é isso. Felicidade sempre foi um tema muito, muito estudado. Se nós formos parar para pensar, tem vários filósofos, psicólogos, na área da medicina, temos vários campos do saber que pensam felicidade. O direito, ele ainda está engatinhando no que se refere a isso, se nós formos comparar, por exemplo, com a área da filosofia, com a própria psicologia, com a própria medicina. Pensando, então, que a felicidade, ela gera impactos na nossa vida das mais diferentes formas. Nós poderíamos fazer um caminho histórico, então, um caminho, como eu já comentei, filosófico, e o caminho que eu escolhi é um pouco do campo do direito, porque é a minha área de formação inicial. E aí eu começo até perguntando para vocês,
Por que a gente vai pensar em felicidade agora? Será que nós podemos pensar em felicidade? Nós temos o direito de pensar em felicidade se o mundo lá fora parece que está tão sombrio? Ou quantas múltiplas realidades vocês estão vivendo agora? Talvez algumas pessoas aqui presentes possam ter um parente, um amigo que passaram por uma situação de Covid. Talvez vocês estejam enfrentando uma situação de uma angústia, ansiedade, tristeza, raiva, medo, uma série de emoções. Como que a gente pode administrar tudo isso e ainda pensar em felicidade? É a primeira provocação que eu faço. E aí eu os convido a refletir que talvez seja o grande momento que esse grupo de pessoas que somos nós, que somos nesse momento esse colegiado lindo que compõe o povo do mundo, tenha que pensar em felicidade. Não felicidade como obrigação. Não é que você tem o dever de ser feliz. Nós vivíamos antes da pandemia um cenário em que muitas vezes as pessoas sentiam uma certa obrigação de passar uma imagem de felicidade. Isso caminha um pouco com o que um filósofo, que é bastante conhecido, chamado Bauman, aponta, ele chama de miséria da felicidade, uma obrigação, de repente, das pessoas consumirem, postarem que estão bem, e lembro vocês que quando o Facebook surgiu, sequer tinha opções de emoções ali para que a gente se manifestasse, era tudo curtir. E aí, como que você curte se uma pessoa posta alguma coisa negativa? E mesmo antes, será que você pode postar alguma coisa negativa, no sentido de que aconteceu algo ruim, de que algo, ou um falecimento, ou alguma outra situação, perdi meu emprego? Então, o Facebook se adaptou para essa realidade, colocou mais emoções, inclusive, recentemente, colocou a emoção do abraço, que nos faz tanta falta, ainda mais aqui no Brasil, que somos pessoas que gostamos dessa questão do contato. Então, nós temos que pensar, sim, a felicidade, para que possamos ressignificá-la e prepararmos todos e cada um de nós para algo que é novo e algo que ainda é incerto e que a gente não sabe o que será, mas que se você, a partir de mais autoconhecimento, de mais foco na quantidade de elementos pelos quais a gente pode agradecer hoje na nossa existência, e pensando em como encontrar soluções para os problemas que são inerentes à nossa realidade, que talvez a gente possa desenhar um cenário e trabalhar para que esse cenário aconteça, com grandes possibilidades que a gente possa vir a transformar o mundo e talvez colocá-lo mais próximo de uma realidade que seja positiva para todos. Então, a primeira pergunta que eu fiz, se nós temos, então, o direito de pensar em felicidade agora, eu respondo que sim, e que ela é necessária. Só que aí nós temos que perguntar também de que felicidade que nós estamos falando. Porque cada um de vocês poderia colocar aí no chat agora, o que é felicidade para você? Coloca aí em algumas palavras, quem tiver como digitar aí, coloca de repente aí uma palavra, uma expressão, o que você pensa que é felicidade? Para você, antes de eu comentar aqui ó, outro conceito. Olha lá, a Larissa colocou realizar meus sonhos. Vamos ver se mais uma pessoa coloca aqui. Isso que a Larissa colocou, realizar meus sonhos, dialoga bastante com, olha lá, tem mais amar e ser amada, plenitude, liberdade, estar de bem comigo mesmo, e assim seguirão algumas respostas que nos colocam diante de um conceito que é o da felicidade individual. A felicidade de cada pessoa, no seu contexto, no relacionamento com seus parentes, com seus amigos, com o seu espaço de convivência. E aí, nesse espaço, nós vamos ter uma felicidade que é do campo subjetivo. O que eu, Aline, digo que é felicidade para mim, o que me faz me sentir, como vocês bem colocaram, plena, em sensação de bem-estar, que é uma palavra que vem muito próxima de felicidade no direito. Eu costumo dizer que o direito, ele gosta de trabalhar um pouco mais com a felicidade por trás da ideia de bem-estar. Porque como é que você diz que vai assegurar o direito à felicidade para as pessoas? Falar em bem-estar parece que é um pouco mais tranquilo, porque eu consigo dimensionar. Eu consigo dizer, a bem-estar é a pessoa ter, de repente, alimentação, moradia, acesso a lazer, mas como é que eu digo que ela está feliz?
E aí é por isso que nós vamos ter ali a previsão, a partir desses conceitos que vocês colocaram e do que eu complementei, dessa ideia de que existe uma felicidade que é individual, subjetiva, e que aparentemente parece que está em algo externo, que eu devo buscar. Só ela, na verdade, ela está no campo da experiência, do eu, não em algo externo, mas justamente no meu conjunto de pensamentos, ações, que tendem a gerar esse resultado de bem-estar, de plenitude, de emoções que costumam ser denominadas aí como positivas, mas que também me colocam diante de ter mais resiliência quando algo ruim acontece, que é um conceito de felicidade que nós chamamos de felicidade sustentável, no tempo. Então, não é que você vai sorrir 24 horas. Eu acho que o Bruno vai concordar comigo. Bruno, você já foi perguntado se você é feliz 24 horas? Acho que o microfone. Já. Bruno, você nunca é triste, nunca passa por problema, porque você estuda a felicidade, trabalha com felicidade, e não é bem assim. A nossa realidade, ela é uma montanha russa de emoções, e talvez manter esse equilíbrio, essa alternância, é que nos potencialize a mover rumo aos nossos sonhos, às nossas metas, aos nossos objetivos, à nossa realização como ser humano. Agora, o direito, ele dialoga bastante e mais com outro aspecto da felicidade, que é a felicidade objetiva, ou a felicidade social, que é aquela que as pessoas experimentam no convívio social. Então, vejam só, onde que eu encontro felicidade no direito? Alguns países colocaram a felicidade nos seus textos constitucionais, e sendo que a Constituição é o instrumento legislativo mais importante na pirâmide, assim, dentro de um país. Então, o conjunto de regras que regulamentam um Estado mais básico é a Constituição. E alguns desses países, por exemplo, Japão, a Coreia, o Butão, eles colocaram a ideia de ou buscar a felicidade ou a declararam como um valor importante que auxilia nessa questão de sentir liberdade e bem-estar. Tem um documento nos Estados Unidos, que é a Declaração de Independência, que menciona também a ideia de buscar a felicidade. E a Declaração Francesa menciona também a ideia de que o governo deve atuar para manter a felicidade de todos. No Brasil, nós tivemos uma experiência em 2010 de uma proposta de alterar o texto da Constituição para colocar a felicidade em um artigo que fala dos direitos sociais, que são esses direitos da coletividade. A saúde, a moradia, lazer, educação, assistência aos desamparados, assistência à maternidade, entre alguns outros. E aí eles iriam incorporar a seguinte frase, que esses direitos realizados são essenciais à busca da felicidade. Só que essa proposta foi para arquivo, por questões de tramitação mesmo, mas gerou uma repercussão no nosso mundo jurídico para pensar, será que é possível eu colocar mesmo no texto da lei que todo mundo tem direito a ser feliz? Porque qual é a pergunta que surge depois disso? Como que eu dou vida para esse direito? Porque já está escrito lá que todas as pessoas são iguais, e a gente sabe que na prática não é assim. Lá já está escrito que todos têm direito ao acesso à saúde, e nós estamos vendo que na prática não é bem assim. Lá está escrito que todos têm acesso à educação, e nós sabemos que na prática não é assim. Imagine, então, afirmar que a felicidade é um direito. Tem o principal autor desse projeto, né, na época, que atuava no Poder Legislativo, Cristóvão Buarque, ele colocou uma frase que eu vou tomar a liberdade aqui de citar, para que a gente pense um pouquinho por que ele trouxe essa ideia, por que ele queria que fosse aprovada essa PEC. Olha só que interessante. A felicidade não se compra, ainda menos pode ser criada por governantes, políticos e documentos legais. Mas leis e governos são muitas vezes produtores de infelicidade ou facilitadores da felicidade. Então, o que o autor do projeto de lei convidava a gente a refletir é que talvez constar a palavra começasse a trabalhar nossa mentalidade para pensar que ela é possível,
ela é possível de ser agregada. E aí eu vou dar um passo além. Por alguns motivos, eu tendo a acreditar que a felicidade, ela é um direito que não precisa estar no texto aqui da nossa Constituição. Não precisa. Se ela tiver, ótimo. Se ela não tiver, como que eu vou sustentar que ela é um direito? A partir da ótica dos direitos humanos. Os direitos humanos são aqueles direitos que são mais importantes, reconhecidos no cenário internacional, como direitos de toda e qualquer pessoa, independente de onde ela estiver. E aí eu vou dar o exemplo mais claro que todo mundo vai falar, não, isso aí todo mundo tem direito e qualquer ato contrário a isso tem que ser visto de uma outra forma, que é a questão da proteção à vida. E essa vida precisa ser uma vida digna. Portanto, os direitos humanos, eles trazem a concepção de que, independente de onde e de qualquer característica que eu tenho que ter a minha vida protegida, além de outros direitos, como o direito à liberdade, a uma vida digna, como eu já comentei, mas seria também de bom tom, seria muito importante nós pensarmos que as pessoas em qualquer local, independente de onde estiverem, têm direito à felicidade. Como que a ONU tem contemplado isso? Ela tem 2 resoluções, então são 2 documentos também que têm essa força de um caráter um pouco legislativo, que tem ali uma orientação reconhecendo a importância da felicidade, não a chama de direito, criou o Dia da Felicidade, então o Dia Internacional da Felicidade, mas ela contempla nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são um conjunto de metas para serem realizadas até 2030, entre uma delas, o direito à saúde e bem-estar. E em mais de um momento, não só nesse objetivo 3, mas em outros momentos, ela fala de vida harmoniosa com a natureza. Ela fala de estilo de vida que seja voltado a bem-estar. E ela fomenta que as pessoas cooperem, que elas sejam solidárias. E, além disso, a ONU tem elaborado relatórios, desde 2012, que tendem a sair do olhar econômico de que cada estado tem que ter o Produto Interno Bruto, o PIB, e que possam ter um olhar mais humanizado, centrando que um país, ele evolui quando? Em primeiro lugar, tem sim um bom PIB per capita, então que as pessoas estejam crescendo financeiramente, mas mais do que isso, que elas tenham uma expectativa de vida longa e saudável, que tenham alguém em quem confiar, que tenham a percepção de que são livres para fazer escolhas, de que não há corrupção e de que há generosidade. Quando esses indicadores são apontados, e são eles que trazem aquilo que vocês já escutaram no jornal falar, o Brasil caiu no índice da felicidade, então, não é o que o Brasil está mais triste, a gente tem que entender que são esses elementos que estão sendo avaliados desde 2012, e que demonstram que o Brasil vem caindo nesse ranking, ele já chegou a ficar muito bem colocado, ele vem perdendo algumas posições, mas porque a gente vive um cenário de crise política, já há alguns anos. Então, aqui no eixo corrupção, alguns abalos. Confiar em alguém, alguns abalos. Liberdades, alguns abalos. E aí, não bastasse tudo isso, ainda veio a pandemia. E a pandemia agrava alguns problemas sociais e deixa nossos olhos ofuscados pelo brilho de algo que era já uma realidade. Muitos problemas. E aí, como que eu lido com tudo isso? Fica difícil pensar em felicidade, retoma aqui a ideia, mas a gente também tem muito ainda a comemorar. No Brasil, as pessoas estão vivendo mais, e isso se deve à percepção de que a gente deve cuidar da nossa qualidade de vida. As pessoas no Brasil são generosas, desde que elas se identifiquem com uma causa. Então, promover a solidariedade, falando em direito, então a solidariedade é um princípio que o direito estimula, então a generosidade está conectada com isso. A transparência no Brasil cada vez mais, nós temos um portal da transparência, legislações que tutelam isso, controle social acontecendo, órgãos públicos preocupados com a transparência, isso vai avançar, vai trazer muitos problemas para a gente analisar, mas está acontecendo. E a questão da confiança, acho que a pandemia trouxe para a gente a oportunidade de se conectar mais com pessoas que já eram próximas,
conhecer outras pessoas e estabelecer laços de confiança, sim, pela internet. Nunca conversei, de repente, com a professora Rebeca, mas agora já temos um laço que nos permite aqui, então, ter uma continuidade, de repente, construir uma amizade, que pode, lá no fundo, depois contribuir para que o Brasil continue a retomar, de repente, para um melhor resultado nesse indicador de felicidade. Lembrando que um país ser mais feliz que outro não é algo para a gente pensar em concorrência, competitividade. Nossa, só os países nórdicos ficam lá no primeiro lugar, ranking de felicidade. Nossa, será que o Brasil chega lá? E aí vem a minha colaboração. Quiçá todos pudessem ser felizes. Todos. Um mundo de pessoas felizes, que são o quê? Resilientes, então, que sabem que há problemas ambientais que nós vamos ter que lidar, que há uma desigualdade avassaladora no mundo, que ainda existem pessoas que morrem de fome, que ainda existem problemas de discriminação, que são problemas muito sérios, mas que ainda existem muitos que estão preocupados em cuidar de si e também cuidar do outro, e pensar em caminhos, em alternativas, para que a gente possa co-construir um mundo melhor. E eu não vejo alternativa a não ser trazer para a discussão e para o debate político, jurídico, médico, para todos os campos do saber. E de administração também, a professora falou que tem alunos da administração, nós precisamos de gestão nisso, planejamento, estratégias. A ONU tem lá um conjunto de metas que nós vamos nos apropriar, trazer para o Brasil, o IBGE tem feito alguns cálculos, indicadores disso, mas nós precisamos de muitas pessoas trabalhando, precisamos, na verdade, de todas. Então, o meu convite final aqui é que a gente possa pensar em como nós podemos ser mais felizes no nosso dia a dia, que implica também em respeitar a dor do outro e a nossa, ter mais conhecimento nessa área, então isso não é um conhecimento restrito à professora Aline, ao professor Bruno, então quanto mais pessoas estiverem conectadas com esse tema, melhor, porque a gente cria uma egrégora, cria energia, cria conexão, cria empatia, a gente consegue caminhar com mais celeridade rumo a esse propósito. E aí eu vejo que eu estou avançando aqui na hora, e depois a gente vai abrir para perguntas, e posso falar um pouco mais, se for o caso, uma frase que é de Hannah Arendt, e comenta que o fim último do governo e a primeira lei de toda ação política deve ser a promoção da felicidade na sociedade. Olha aqui que interessante isso. Então, que a gente possa somar aí a percepção do quanto é importante a felicidade subjetiva, sim, e também pensar essa felicidade social. E é por isso que às vezes a gente anda meio triste, parece que na sua casa está tudo bem, então você tem alimento, tem um cobertor, está protegido, aquecido, tem o seu trabalho, uma condição mínima, mas tem algo te incomodando, porque como tem muita morte, tem muitas questões, como disse a professora Rebeca, acabaram de sair de um lockdown, os efeitos do isolamento são avassaladores, aquela estatística de que nós chegaríamos, talvez em 2030 também, a depressão e a ansiedade como no top ranking de problemas que acometem as pessoas, talvez esse indicador esteja mais próximo de acontecer. Então, o meu trabalho é aqui pensar em como fazer com que isso não se torne realidade. A ansiedade e a depressão, com o universo de saberes que nós temos hoje aqui, eles podem ser prevenidos, e se existirem, eles podem ser tratados. E toda e qualquer pessoa que estiver sofrendo, ela tem hoje muitos caminhos para que a gente possa pensar em como resolver esse sofrimento. Então, no aspecto mental, essa questão da saúde mental, ela tem que ser uma prioridade para o direito. Então, não só pensar o direito à saúde como ausência de doença, mas o que fazer quando há a doença, por exemplo, ampliando o número de consultas na rede pública e particular para acesso a psicólogo, psiquiatra, nós precisamos cuidar, e essa é uma realidade que nós vamos ter de enfrentar daqui para frente com muita, muita, muita resiliência, acho que é a palavra que eu costumo dizer, que é prima, irmã, gêmea da felicidade. Elas caminham juntas aí para que a gente possa ter mais qualidade de vida.
Eu agradeço, então, essa fala, a introdutória, para que a gente pudesse conectar um pouquinho por que a gente tem que pensar a felicidade como um direito, até porque isso pode ser um reforço para que a gente possa olhar no espelho, um exercício muito simples, e falar, eu tenho o direito de ser feliz. Como que eu vou realizar isso? Talvez a resposta esteja mais próxima de você do que você imagina, bem aqui, no seu coração e no reconhecimento da sua potência como ser humano. E como eu disse, não é a potência de chegar em primeiro lugar, é a potência de ser quem você veio para ser nesse mundo. Porque o mundo precisa dessa diversidade, das diferenças, das múltiplas habilidades, das múltiplas competências, do somar de forças rumo à sua transformação. Obrigada. Nossa, Aline, que fala poderosa. Eu acho que era realmente tudo aquilo como o Bruno está fazendo. Tudo aquilo que nós realmente precisamos ouvir agora, principalmente a questão da resiliência e da questão da preservação das nossas potencialidades, do nosso autoconhecimento. É justamente quanto mais nos conhecemos que nós podemos realmente ter noção daquilo que possa nos fazer feliz e uma felicidade plena, orgânica, né? Então, com muita alegria, muita satisfação, eu passo a palavra para Bruno Severo Gomes, e agora ele vai dar continuidade às nossas atividades. Seja bem-vindo, Bruno, muito obrigada. Oh, boa noite a todos e todas. Assim, fico muito feliz, né? Imagina, fico feliz depois, né, de falar depois de Aline, né? Então já fico mais feliz ainda. Então foi assim uma integração muito bonita, né? Eu não acredito muito em coincidências, né? Então eu acho que era realmente para você começar, né? E a forma com que você falou, né? A forma que você falou foi muito verdadeira. E isso, a felicidade é verdadeira, né? Não existe felicidade falsa, né? Então quando a gente fala de felicidade, a gente leva muito para aquilo que a gente está vivendo. Eu costumo muito dizer isso, e quando eu falo de felicidade, eu procuro falar, a primeira pessoa que escuta sou eu, né? Então, e a primeira pessoa também que vai tentar fazer algo que eu estou falando sou eu também. Então, eu quero agradecer, né, por partilhar com você, quero agradecer a professora Rebeca também pelo convite. Eu fiquei super feliz, assim, olha, a FECAP, né, é o curso de Direito, Administração, quer falar sobre felicidade. Que maravilha, vamos embora. E nesse momento que a gente está vivendo, então, até conversando com a Aline, eu tentei colocar mais a nossa fala, a minha fala também nesse momento agora final, ligado ao momento que a gente está vivendo, né? Então, todo mundo aqui está vivendo um momento diferente, né? É um momento atípico, mas que a gente está ressignificando muito e está usando muito a resiliência, né, que a Aline falou. Então, a gente até está vivenciando um autoconhecimento que muitas vezes a gente não tinha nem tempo de fazer. Eu costumo dizer que a gente dormiu em um mundo e acordou em outro. Então, a gente não teve tempo de se preparar para tudo isso, né? É como se a gente tivesse assim, eu falei isso uma vez, é como se a gente estivesse trocando o pneu do carro com o carro andando, porque não teve tempo de o carro parado para trocar o pneu. Então, a gente está vivendo muito com as nossas fraquezas, as nossas fortalezas, as nossas emoções, né? E como a Aline falou, ninguém é feliz o tempo todo. Então, já começo a dizer a partir daí. Então, vamos falar de felicidade. Bruno é professor de felicidade, ele é feliz o tempo todo. Me perguntam isso direto, né? Até quando teve o Globo Repórter, aí a repórter perguntou, e aí, Bruno, você é feliz o tempo todo? Eu disse, imagina, nunca. Né? Aí, mas eu procuro sempre observar aquilo que está acontecendo de bom. Sabe por que eu digo isso? Que ninguém aqui, como diz aqui em Pernambuco, né, ninguém é tão mazelado, né, que tudo na vida que está acontecendo coisa ruim. Sempre a gente tem alguma coisa boa. Eu costumo dizer que nesse momento a gente não vai fechar os olhos, né, para o que está acontecendo. Então, o vírus existe, aí eu falo como microbiologista, o vírus existe, a doença existe, infelizmente, várias pessoas estão morrendo, né? Então, de ontem para hoje, mais de 1.000 pessoas se contaminaram, só aqui em Pernambuco. Mas, a partir de tudo isso, eu vou fazer o quê? Né? Eu vou ficar, me colocar nesse momento. Já teve um momento da pandemia que eu olhei para a televisão e fiquei muito aperreado, assim, de você ver o número, aquela curva crescendo.
eu fiquei muito para baixo. Então, o que é que eu posso potencializar em mim nesse momento que vai me fazer ficar bem, né, bem, vamos dizer, e também ficar bem para cuidar do outro. A gente também precisa, né? Foi que a Rebeca falou a questão da avó dela. Né? Desde o início da pandemia, Rebeca, que eu não vejo minha avó, desde o início da pandemia. Todo Dia das Mães, eu vou para casa da minha avó, né? Aquela coisa, Dia das Mães para casa da minha avó. E esse ano a gente fez por videoconferência. Então foi muito, a gente teve que ressignificar tudo. Então o que eu quero mostrar para vocês é que nós estamos passando por um momento difícil e como é que a gente pode potencializar, né? Usar todas essas ferramentas, né, até que a Aline falou e que eu vou falar para vocês nesse momento difícil. Claro, eu costumo dizer que a gente está vivendo um momento atípico, é como se a gente estivesse num deserto. Né? E qualquer dúvida também aí, minha gente, questionamento, vocês podem colocar aí, né, quem não está concordando, pode colocar também. Viver a saúde emocional dentro do momento de pandemia. Então, o que é que a gente pode pensar a partir disso? Eu dividi a pandemia em alguns momentos. O primeiro momento, a gente vai ter um momento do medo, né? Aquele momento que todo mundo aqui passou, ou tem pessoas que ainda estão passando. Então, eu, no início, como era tudo desconhecido, ainda é, né, minha gente? A gente não sabe tudo ainda. Né? Então, é uma grande interrogação. Muita coisa a gente não sabe. Primeira coisa que a gente deve combater muito é o negacionismo, porque, infelizmente, ainda tem pessoas que não acreditam que tudo isso está acontecendo. Pensam que é invenção, né? É parte política, é parte da imprensa. Não, o vírus existe. Aí, no início, eu comecei a trabalhar muito o quê? Gente, o vírus existe. Né? O que é um vírus? O que é que o vírus faz? O que é que a gente pode fazer para combater esse vírus? Aí, depois, veio o quê? A etiqueta respiratória. A gente começou a aprender a espirrar, a tossir, né? Toda aquela coisa. O que a gente fazia, o lavar a mão, minha gente. O lavar a mão. Com sinceridade, aí. Quem antigamente que eu falei antes da pandemia, lavava a mão da mesma forma que está lavando agora. Vamos, não adianta mentir que Deus está vendo, viu? Ninguém estava lavando a mão do mesmo jeito. Ninguém estava lavando a mão da mesma forma. Então, a gente teve que trabalhar a etiqueta respiratória, o lavar a mão, ressignificar. Eu ressignifiquei muita coisa de quando eu era criança. E na escola que eu estudava, antes do lanche, né, da merenda, a gente lavava a mão para pegar na comida. E a gente, depois que se torna adulto, a gente esquece de fazer isso. Então, a gente começou... Tem pessoas que até hoje são muito resistentes em lavar a mão, né? Lava só a ponta dos dedos. Né? Então, a gente precisou, nesse momento, ressignificar coisas que a gente fazia no passado. Né? E que agora, atualmente, a gente não estava fazendo direito. Então, depois desse momento, a gente está ainda no momento do medo, veio o momento que a gente colocou a gente assim realmente contra a parede, que foi a questão do distanciamento social. Né? Então, esse bendito distanciamento, que é a única forma que a gente tem mesmo, a única ferramenta que a gente tem efetiva, a gente não tem vacina, não tem um medicamento ainda comprovado, o distanciamento social é a ferramenta para a gente evitar o espalhamento do vírus. Mas ele traz emocionalmente uma coisa muito complicada, porque eu vou além, né? O brasileiro tem muito isso, né? De chegar junto, de abraçar. Mas aqui no Nordeste é muito maior, minha gente. Então, aqui a gente... Sabe aquela coisa de você estar junto e querer estar agarrado com outro? Né? Então, no Nordeste, a gente tá de chegar perto, né? Chega aqui, aperta a minha mão, de dar aquele cheiro, né? Nas pessoas, né? Para chegar junto. Então, sempre a gente tem esse momento, de repente, a gente não pode mais fazer isso. Então, até o distanciamento, ficar um distante do outro. Quem aí gosta de abraçar, gente, eu sou um grande difusor do abraço. E, de repente, a gente não pode mais abraçar. Né? Então, foi muito difícil. Eu ressignifiquei. Então, para promover a felicidade nesse momento em mim, olha, a palavra que eu vou mais repetir é ressignificar, que é dar um novo significado. Eu tirei o nome distanciamento social, que é necessário, e que ainda é, viu, minha gente? Né? Porque teve essa flexibilização que, né? Então, use máscara, né? Tudo, mas o distanciamento, o isolamento é necessário ainda. Eu ressignifiquei. Eu coloquei um novo nome, né? Eu dei um novo nome para esse momento que a gente está vivendo. Eu chamei de Retiro Espiritual Doméstico Comunitário. Mas o que é isso, Bruno? É um retiro espiritual doméstico comunitário. É um retiro porque a gente se retirou do mundo. Quem já fez um retiro aí, retiro espiritual, sabe o que eu estou falando. A gente sai da nossa casa e vai para um lugar e fica lá, né, recluso.
Mas sendo que esse retiro agora, a gente não saiu da nossa casa, a gente ficou na nossa casa. E até promover um autoconhecimento gigantesco nesse momento. Antigamente, quando você brigava com você mesmo, né, todo mundo aqui já teve uma DR, né, ou tem várias DRs consigo, né, quando você brigava com você mesmo, você não aguentava nem ver na sua imagem no espelho, você ia para a rua, saía, ia para o shopping, ia para a praia, ia para qualquer outro lugar. Ou seja, você fugia de você para tentar resolver o seu problema lá fora. E quando você voltava para casa, quando a gente voltava para casa, né, todo mundo incluir nesse momento, a gente achava que tinha tido resposta para todas as perguntas, né? Ilusão. Até quando você também na sua casa discutia com alguém, não aguentava outra pessoa, você também saía. Hoje, a história mudou, né? Você brigando com você mesmo, né? E você brigando com outra pessoa que você está dividindo espaço, você não pode sair. Você tem que discutir com você mesmo. Então, por isso que o autoconhecimento está sendo gigantesco nessa pandemia, nessa quarentena, nesse isolamento. Então, é um retiro espiritual. É espiritual porque a gente está vivendo muito a nossa espiritualidade. A espiritualidade tem um campo dentro da ciência que é saúde e espiritualidade. Quando a gente tem uma espiritualidade que tem a resiliência dentro dessa espiritualidade bem estabelecida, independe de religião, você pode ser católico, espírita, evangélico, né? Todo mundo tem espiritualidade, a gente vai saber lidar muito mais com as adversidades e com as frustrações. Então, nesse momento, a gente está vivendo muito com as privações. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, né? Eu não posso... Um exemplo, da minha janela eu vejo o mar, né? Gente, eu adoro o mar, mas desde o início da pandemia, desde março, que eu não boto o pé na areia, que eu não dou um mergulho no mar. Então, eu estou feliz só de ver o mar e de sentir o cheiro do mar. Então, eu comecei a ressignificar. Eu não posso estar lá, mas até disso, dos 5 sentidos que eu tenho, 3 eu posso utilizar só olhando o mar, só escutando o mar e sentindo o cheiro. Né? Eu não posso tocar, né, o mar e também não posso sentir o gostinho da água salgada, mas eu ressignifiquei. Então, é um retiro espiritual. É doméstico porque eu estou na minha casa. E é comunitário porque a gente tem a certeza que está todo mundo dividindo esse momento ao mesmo tempo. É comunitário. Então, eu ressignifiquei o momento de ficar em casa. No início da pandemia, as pessoas estavam com um medo gigantesco. Não sei se vocês viram reportagem de pessoas indo para o supermercado comprar papel higiênico, que eu não sei para que as pessoas estavam comprando tanto papel higiênico, né? Então, podia faltar tudo em casa, mas não podia faltar papel higiênico. Tinha gente brigando na farmácia por álcool em gel. Então, tinha pessoas na farmácia brigando por álcool em gel, né? Então, as pessoas começam a perceber que o que é que está lhe faltando e o que é que eu posso, até tentando estocar comida em casa. Então, toda mudança causa um estresse, uma sobrecarga, um desgaste emocional, enquanto a gente aprende a conviver com o que é novo. Aí eu vou para o final. Vamos sair dessa pandemia? Vamos. Vamos sair pessoas mais justas, mais agradecidas, mais solidárias, muito, muito mais espiritualizadas do ponto de vista de espiritualidade. Porque a gente vai tá trabalhando muito a questão do autoconhecimento. Mas não vai voltar para o normal, né? Vamos voltar à normalidade. Até porque o normal estava muito estranho. Nós vamos voltar para uma nova realidade. Eu não gosto nem de utilizar o novo normal. É uma nova realidade mesmo. Né? Então, a gente vai estar reaprendendo. Então, é o segundo momento. Medo, depois aprendizagem e, por último, crescimento. Na aprendizagem, eu começo a perceber a ser menos controlador, né? Evito discussões, eu começo a parar de consumir de forma demasiada, que tem gente guardando coisa em casa, e começo a reconhecer que tem pessoas que estão em situações diferentes. Porque, por exemplo, você sabia que até ficar em casa nesse momento, ele promove felicidade, a sua e a das outras pessoas. Quando eu fico em casa, eu estou sendo solidário com as pessoas que não podem ficar em casa. O jornalista, os profissionais de saúde, os profissionais dos serviços essenciais, os profissionais da segurança, da limpeza urbana. Um dia desse eu estava olhando da minha janela, o gari estava varrendo a rua, ele estava lá trabalhando, e eu na minha casa. Eu digo, ele está lá, né, porque eu estou aqui. Então, o ficar em casa é um gesto de solidariedade. Quando eu uso máscara para sair na rua, é um gesto também de solidariedade, que promove felicidade. Por quê? Quando eu uso máscara, eu não estou só me protegendo, eu estou protegendo o outro. Então, se eu uso e você usa, um está cuidando do outro. E
O gesto também, duas coisas que a gente aprende muito nessa pandemia, na zona de aprendizagem, é a ser grato e a ser solidário. A gratidão e a solidariedade, elas estão muito, são as duas coisas que estão me ajudando muito, veja que eu estou me colocando nisso, são duas coisas que estão me ajudando muito a potencializar as nossas emoções positivas, ou seja, né, aquilo que a gente tem e que vai promover no nosso corpo uma liberação de várias substâncias, isso é comprovado cientificamente, não é conversa de Bruno, você vai liberar serotonina, ocitocina, endorfina, várias coisas, né, que você pode liberar a partir desse momento que você promove essas emoções positivas. Claro, todo mundo vai viver emoções negativas também. Quem aqui assistiu aquele filme Divertidamente sabe o que eu estou falando, que eu aconselho todo mundo a assistir, sendo que nós temos 6 emoções básicas, né? 6 emoções básicas. A gente vai ter o medo, o nojo, a tristeza, a raiva, a alegria e a surpresa. O filme, ele não botou a surpresa, né? Ele tirou a surpresa, porque assim é até difícil você fazer um personagem, né, com aspecto da surpresa. Das 6 emoções básicas que a gente tem, 4 são emoções negativas. 4. Né? Um é neutra, que é a surpresa, você pode ficar surpreso tanto para o lado positivo e o lado negativo, né? E uma é uma emoção positiva, que é a alegria. Nós precisamos viver todas as emoções. Né? Ninguém vai ser feliz o tempo todo. Até a tristeza, quem assistiu o filme percebe o papel da tristeza no desfecho da história. Sem a tristeza, o filme não teria o final que teve. Então, o momento de tristeza que a gente passa, até o choro, tem muita gente que não está querendo chorar nesse momento. Chore, chorar é libertador. Né? Quando você chora, você também libera no final, né, do choro, você libera substâncias, endorfina, por exemplo, você pode liberar. E a endorfina, ela é analgésica, ela combate a dor. Então, por isso que depois que a gente chora, a gente até se sente melhor, né? A gente se sente bem. Né? Então, porque o choro é libertador. A aprendizagem. Depois a gente vem para a terceira área, né, terceiro momento que a gente tem nessa pandemia, que a gente começa a promover realmente aí as emoções positivas. Mas uma coisa que eu estou ouvindo muito das pessoas é: eu só vou ser feliz depois que a pandemia acabar. Aí eu digo, gente, né, vamos falar que nem bom pernambucano, criatura, né, bença, tu só vai ser feliz quando a pandemia acabar. A gente não sabe quando isso vai acabar, né? A gente não sabe. Eu estou vivendo um dia de cada vez. Eu não uso mais agenda, né? É assim, eu comprei agenda, botei um monte de coisa marcada até o final do ano, né? Foi viagem desmarcada, compromisso, as aulas da graduação da universidade, eu estou dando aula na pós, remotamente. Todas as palestras foram desmarcadas. 2 semanas atrás eu ia estar em São Paulo, né? E a outra semana eu ia estar em Maceió, em João Pessoa, desmarcou tudo. Aí, eita, frustração? Não. Nesse momento eu acordo todo dia agradecendo. Lembra que eu falei da gratidão e da solidariedade? Agradecendo por estar vivo e respirando sem a ajuda de um equipamento, de uma máquina. Só o fato de eu acordar de manhã e não precisar de uma máquina para respirar já é um motivo de agradecimento. Então, gratidão. A zona de crescimento, você encontra um propósito. Eu sempre digo assim que a falta de um propósito, o desespero é a falta de um propósito. Então, a gente precisa desse propósito. Quando a gente tem pesquisas no campo da ciência da felicidade, né, que eu lembrei muito do que a Aline falou. Quando você tem um propósito de vida, você vai aumentar a sua resiliência e você diminui até a taxa de mortalidade. Então, de outras doenças que você pode ter quando você tem um propósito de vida. Então, você não vai ser feliz só quando a pandemia acabar. Não. Você vai ser feliz durante a pandemia. Como assim, Bruno? Potencializando as suas emoções positivas. Por exemplo, eu só vou ser feliz quando ganhar na loteria. Eu só vou ser feliz quando eu comprar um carro. Eu só vou ser feliz quando eu passar no concurso público. Eu só vou ser feliz quando eu fizer aquela viagem que eu tanto quero. Não. Você não vai ser feliz. O problema é o se. Se você vai ser feliz só depois que você consegue isso, depois que você tem esse propósito, você vai passar o quê? O tempo todo infeliz. Eu até digo assim, quando você faz o Enem, que você passa, né, vai fazer a faculdade. Qual é a alegria de quem passa no Enem? É entrar na faculdade. E qual é a alegria de quem entra na faculdade? Sair dela. Né? A alegria de quem entra na faculdade é sair dela. Né? Tem gente que gosta tanto que quer ficar lá muito tempo. Não, é para sair. Então, a pandemia, você entrou, uma pessoa, está caminhando e vai sair outra. Então, você não vai deixar para ser feliz só quando a pandemia acabar. E durante a pandemia? Porque felicidade não é o ponto final. Felicidade é o caminho que eu faço até chegar no ponto final. Felicidade é o caminhar. Eu não vou ser feliz só
quando isso acontecer. Aí, na zona de crescimento, você começa a pensar nos outros, você pratica a solidariedade, né? A solidariedade, ela está muito ligada com a esperança, por exemplo, a empatia e a compaixão, né? A empatia, eu me coloco no lugar do outro, e a compaixão é além da empatia, né? Então, eu posso ver uma pessoa sofrendo, eu me coloco, eita, ela está sofrendo. Mas o que você pode fazer para tirar aquela pessoa daquele momento de sofrimento? Então, atos de solidariedade promovem felicidade. Atos de solidariedade. Por exemplo, quando eu ajudo o outro, eu não estou ajudando só o outro. Eu estou me ajudando também. Eu estou até promovendo muito mais coisa boa em mim do que na outra pessoa. E a gente não percebe. Claro, quem ajuda sabe. Quando a gente ajuda outra pessoa que promove atos solidários, você volta daquele ato, né? E quem mais ajuda, né, hoje, as outras pessoas, são as pessoas com um recurso menor, as pessoas que pouco têm, né? Eu já vi casos assim de você ter 1 quilo de feijão em casa e alguém bater na sua porta, né, em comunidades, e a pessoa dá metade do pacote de feijão, ou seja, ela deu metade do que ela tinha. Mas será que se alguém chegar na porta da gente, a gente vai dar metade do que a gente tem? Não. Então, quem ajuda mais hoje são as pessoas que menos têm. Então, ajudar o outro. Ajudar o outro faz bem nesse momento. Como é que eu posso ajudar o outro nesse momento de pandemia e promover felicidade em mim? Ficando em casa. Ficando em casa, eu estou ajudando o outro, como eu falei. Mas eu posso estar em casa e ajudar outras pessoas também nesse momento a ficar em casa. Existem realidades diferentes. O ficar em casa é diferente para cada pessoa. Tem pessoas que a casa dela é do tamanho do quarto que você está. É 1 m² com 10 pessoas dividindo esse 1 m². E tem pessoas nesse momento que não têm o que comer. Então, quando você está em casa, você pode promover ações para ajudar outras pessoas a ficarem em casa também. Isso promove felicidade. E a gratidão, onde entra? Agradecer por tudo, minha gente. Ó, eu agradeço por isso aqui. Água. Sabe por quê? No hospital, eu já vi várias vezes no hospital, várias pessoas que fizeram cirurgias, né, procedimentos, e não podiam tomar água, né? E a felicidade dessa pessoa era, por exemplo, pegar um chumacinho de algodão e passar na boca, né? Muitas pessoas que fazem hemodiálise e outras complicações, o agradecimento é poder fazer xixi. Então, fazer cocô. Tem pessoas que só recebem alta no hospital depois que faz cocô. Você só vai receber alta depois que fizer cocô. Eu já vi gente no hospital rezando para fazer cocô para receber alta. Felicidade é ter água e sabão em casa. Eu fui numa comunidade em abril, aqui em Recife, numa comunidade chamada Comunidade das Palafitas. Eles não têm saneamento, né, não tem rede de esgoto, eles são invisíveis, né, muitas vezes até para o poder público. E quando eu cheguei lá, a gente foi levar doação, máscara, uma senhora chegou para mim e disse, Bruno, eu seria a pessoa mais feliz do mundo se eu tivesse água e sabão na minha casa, para lavar minha mão. Gente, água e sabão. Eu creio que todo mundo aqui que está assistindo tem água e sabão em casa. Né? Então, veja, água e sabão. Quando eu volto para minha casa, depois de escutar isso, eu começo a ressignificar tudo e agradecer meu chuveiro, agradecer minha torneira, agradecer meu sabonete, agradecer várias coisas que acontecem na vida da gente e que a gente não agradece. Então, gratidão faz com que você abra o seu pensamento, foque naquilo que você tem e não naquilo que lhe falta. Então, promove a gratidão. Então, você começa a viver o presente, você valoriza o que é essencial. Hoje a gente está observando que o essencial, né, andar de carro não é essencial, ir para o shopping não é essencial, tanta coisa que a gente vivia indo e o que hoje a gente consegue viver sem. A gente começa a viver a nossa fé e a gente começa também a cultivar a nossa fé e a esperança. Muita gente está vivendo um momento de ansiedade, depressão, estresse, são várias coisas. Me diga aí, quem aí não teve um momento de ansiedade nesse momento de pandemia? Acho que pelo menos em algum momento você teve. Um pouquinho de ansiedade, né? Não é normal, minha gente, um pouquinho de ansiedade. A gente ficou ansioso para ter esse encontro aqui, um pouquinho. O ser humano precisa. Agora, aquela ansiedade que lhe paralisa, que faz você até não saber respirar, é que complica. Então, por exemplo, quando você tem uma crise de ansiedade, você não consegue respirar corretamente. Então, quando a última coisa que você vai fazer para uma pessoa que está com crise de ansiedade é calma, né? Pedir calma a ela.
porque ela vai ficar mais aflita e mais agoniada. Então, quando você estiver ansioso, quando você observar uma pessoa que está ansiosa, né, por exemplo, um exemplo que eu vivi na minha vida, uma pessoa com ansiedade. No shopping, uma pessoa uma vez teve uma crise de ansiedade. Eu cheguei para ela e disse, peguei na mão dela, para ela ver que eu estou junto dela, apertei a mão dela, ó, tô aqui. E comecei a dizer para ela, respira, respira, respira. Eu falei alguma palavra estranha? Eu falei alguma palavra difícil? Não. Eu só pedi para ela respirar. E a partir daí ela foi fazendo um movimento respiratório e levando para a vida dela, para o momento dela, uma respiração consciente. Então, quando a gente tem uma respiração consciente, a gente vai levar para o nosso cérebro aquilo que ele mais precisa, que é oxigênio. Então, um exercício que todo mundo pode fazer aqui, que eu gosto muito, né? Dentro da espiritualidade, que a gente pode viver nesse momento da espiritualidade. Reze, ore, faça prece, medite, né? A meditação. Você pode meditar, não precisa meditar, minha gente, fazer na posição de lótus, né? Não, você pode meditar na forma que você se sinta mais confortável. E a respiração consciente é o início de tudo isso. Então, eu vou ensinar 2 técnicas aqui que vocês podem fazer, no mínimo, 3 vezes por dia, né? Começa com 5 minutos, depois você vai estar para 5. Se você tiver medo de pegar no sono depois e não acordar, né? Bota o celular para despertar, né? Porque, e se isso acontecer, é bom, porque as pessoas pensam que quando a gente medita, a gente vai esvaziar, né, os pensamentos, esvaziar a mente. Não, você vai ter... O que vai acontecer é que os pensamentos aleatórios que podem vir na sua vida, você vai olhar gentilmente para esses pensamentos aleatórios e vai dizer, se retire, né? Porque nesse momento eu estou lá meditando e de repente, boleto para pagar. Né? Aí você vai dizer para esse pensamento, né? Olha, depois você volta, depois eu vou pensar nesse boleto para pagar. Então, primeira coisa, você coloca em posição, né? Bota o pé no chão, bota a coluna reta, né? E vai fazer um movimento de inspirar, colocar o oxigênio para dentro. Então, você inspira contando até 6. Contou até 6, você segura o ar durante 3 segundos. Segurou o ar durante 3 segundos, você expira contando até 8. Segura o ar contando até 2 e repete isso por 5 vezes. Então, ó, 6, 3, 8, 2. 6, 3, 8, 2. Inspira contando até 6, segura contando até 3, expira contando até 8 e depois segura o ar contando até 2. Isso aí. E tem outra técnica que vocês podem fazer, isso é a respiração consciente, que é um cuidado, é um autocuidado, né? Com criança, por exemplo, isso dá muito certo com criança. A outra técnica que tem com criança, você vai pegar uma mão, né, as 2 mãos assim, uma você vai imaginar que tem uma flor, e na outra mão você vai ter uma vela. Então a flor você vai cheirar. E a vela você vai apagar. Cheira a flor e apaga a vela. Cheira a flor e apaga a vela. No seu ritmo. Né? Isso é muito... Porque criança não vai, né? Conta até 6, conta até 8. Cheira a flor, apaga a vela. Cheira a flor, apaga a vela. Você pode repetir isso durante 5 vezes. Você vai ver que no final você vai estar muito mais tranquilo. Né? Lembra quando a gente está com raiva, ou que alguém faz raiva, e que a gente conta até 10? Antes de fazer alguma coisa, vixe, Bruno, eu contei até 10. Quando a gente faz isso, a gente está dando tempo para o cérebro da gente receber o que ele mais precisa, que é oxigênio. Aí vamos para a parte científica para a gente terminar, porque o tempo já está esgotando aí. Quando a gente medita, né, a ciência comprovou por várias pesquisas, até por ressonância, né, ressonância magnética. A ressonância mostrou que o lobo frontal do cérebro, ele fica ativado. Né? E sabe quando é que o lobo central da gente fica, o frontal da gente, o lobo frontal fica ativado? Quando nós estamos felizes. Então, a meditação, né, ela faz o quê? Eu chamo que a meditação, ela ativa o nosso SAMU. Quando acontece um acidente, a gente não chama o SAMU? Liga para o SAMU. Então, quando a gente medita, o que é que o nosso cérebro faz? Ele vai ativar, né, o nosso sistema nervoso parasimpático. O que é que o sistema nervoso parasimpático faz? Ele vai diminuir aí o efeito do hormônio do estresse, que é o cortisol.
vai diminuir. O que é que vai acontecer? Nossa respiração vai ficar, ó, ok, né? A parte cardiovascular vai ficar ok, o seu sistema imunológico vai ficar ok, porque você vai liberar várias substâncias de defesa, né? E também a parte da felicidade. E a gente libera também nesse momento, né? Por exemplo, endorfina. Você vai liberar endorfina que tem um caráter também analgésico. Então a gente fica, depois do processo, rezar, orar, fazer prece e meditar, faz bem nesse momento. Por isso que as pessoas estão rezando muito, né? Orando muito, meditando muito nesse momento. Então a gente precisa. E para encerrar, né? É um motivo de felicidade que a gente pode ter, potencializar na nossa vida, no nosso momento, a nossa biofarmácia. Eu costumo dizer que a gente tem uma biofarmácia, são várias substâncias do nosso organismo que a gente libera. Por exemplo, a gente vai liberar dopamina quando a gente comemora alguma coisa, quando a gente faz atividade física, que é muito interessante fazer atividade física nesse momento, né? Dá para fazer, minha gente, pilates com cabo de vassoura dentro de casa, dá para levantar peso com arroz e feijão em casa, né? Dá para fazer muita coisa em casa, né? Agachamento no sofá, dá para fazer agachamento no sofá, né? Trabalhar panturrilha tomando banho. Então, serotonina, quando você tem uma visão otimista das coisas, né? Você vê o lado bom das coisas, você libera serotonina, a sua capacidade de decisão fica muito melhor, né? A ocitocina, na ocitocina, por exemplo, você pode também fazer através da liberação de atos de afeto. O abraço, a gente liberava muito a ocitocina, a gente não pode, né, mais abraçar. Mas o nosso abraço hoje é o nosso sorriso. Então, o sorriso da gente, né, acaba sendo nosso abraço. E se você estiver usando máscara, o nosso sorriso vai ser com o olho. Então, gestos de afeto. Vocês estando aqui, ó, eu olhando vocês, eu estou liberando a ocitocina, tenha certeza, porque a gente está tendo interação. Então, a gente libera a ocitocina com troca de afeto. A gente vai liberar também endorfina, por exemplo, como eu falei, tanto com a meditação e também com riso, né? Então, como palhaço, eu sou palhaço também de hospital, né? E eu sei isso comprovadamente, o riso tem um poder gigantesco. Gente, quantas vezes vocês estão rindo por dia? Ri de você mesmo no espelho, né? Porque quando a gente ri, tem gente já rindo aí que eu estou vendo, ó, né? Quando você ri, o músculo, né? Você faz assim, né? Isso aqui já vai sendo uma mensagem para o cérebro da gente, dizendo que a gente está rindo. Então, até rir sem graça, o cérebro da gente não vai distinguir, não, né? Então, você pode rir. Quando a gente ri, a gente vai fazer isso. Então, o riso é uma massagem também abdominal. Quem está com prisão de ventre, rir faz bem, né? Faz bem para a pele, aumenta a imunidade. A parte cardiovascular fica ok, né? A circulação também, né? Toda a questão vascular fica ok. É também, minha gente, um botox natural. Então, pode rir, que você vai fazer exercício no rosto. Então, né, você está botando aí aqueles produtos todinho que você estava querendo comprar, né? A única coisa, o único produto que eu boto no meu rosto é hipoglós, né? Estou dizendo aqui, revelando segredos de beleza, né? Eu boto hipoglós no rosto, porque hipoglós faz bem na bunda do bebê, imagine na cara da gente, né? Então, eu boto hipoglós, né? E Bepantol também é bom, né? Mas o riso é que vai fazer a maior diferença. Então, riso, a gente precisa rir. E contato com a natureza. Quando você tem contato com a natureza, você também libera endorfina. Então, hoje, dentro da minha casa, eu estou escutando os passarinhos que ficam atrás do prédio. Eu estou vendo o pôr do sol, eu estou vendo a lua, eu estou vendo as estrelas. Então, a gente começou a perceber, né, também as outras coisas que a gente não percebia dentro de casa. As pessoas estão ressignificando até eu ficar em casa. Então, ressignifique, valorize cada momento. Eu sei que é difícil ficar com esposo, com a esposa, né? Olha, se o seu esposo, sua esposa, né, você passou essa quarentena todinha com ele, você nunca mais vai se separar dele, porque aí está comprovado que aí tem muito amor, né? Um suportou o outro, um aguentou o outro, né? Os filhos, tente conversar com os filhos, tente brincar com os filhos, tente ressignificar cada momento. E não se isole. O nosso isolamento, gente, é físico. Ele não é afetivo. Então, a gente precisa não se isolar. Então, tire um momento para mandar mensagem, para fazer videoconferência. Evite ler notícias ruins, né? Ou alguma coisa que possa lhe abalar emocionalmente. Procure promover o agradecimento. Agradeça por várias coisas que você tem. Veja, eu falei que felicidade não está em coisas difíceis. Felicidade é beber água, felicidade é fazer xixi, felicidade é fazer cocô, felicidade
é lavar a mão com água e sabão, né? Felicidade é tomar banho. Teve uma vez no hospital que um senhor disse para mim, o motivo de felicidade para mim era tomar banho sozinho. Gente, todo mundo aqui tem um banheiro. Imagina se quando a gente terminasse essa palestra, você fosse tomar banho e não tivesse autonomia para tomar banho. A gente toma banho de forma tão automática. Então, hoje eu agradeço por ter um chuveiro, por ter um sabonete, né? Por ter uma torneirinha lá que abre e eu posso tomar banho. Por conta da doença desse senhor, ele não podia tomar banho. Alguém tinha que dar banho nele. Então, imagine se você voltasse agora, fosse tomar banho e não tivesse autonomia para tomar banho, né? Cuide de você. Tem pessoas que não estão escovando o dente, tem pessoas que não estão pintando cabelo, tem pessoas, né? Então, tem gente que, ele estava dizendo assim, não vai escovar o dente não, aí vai terminar a pandemia como? Com o dente tudo cariado, né? Tem gente que não tá tomando banho. Gente, imagina você passar o isolamento social com alguém fedorento do seu lado, né? Aí é complicado, é triste. Então, tomem banho para ajudar aí também no convívio. O uso do álcool em gel não substitui o banho, né? A gente precisa tomar banho também, né? Exercício físico, não esquecer da espiritualidade, cuide de planta, cuide dos animaizinhos. Quem tem cachorro em casa, quem tem gato em casa, faz um bem danado, né? Rir, brincar, cantar, desenhar, ler, ver filmes, né? Crie um planejamento, uma rotina dentro de casa é muito importante, né? Porque senão você vai acordar do meio-dia, vai dormir 2 da manhã, né? Bote, toda casa tem uma geladeira praticamente. Então você na porta da geladeira bota uma rotina. E não se culpe caso você não possa produzir naquele dia. As pessoas estão nesse momento de pandemia sendo motivo de infelicidade, a autocrítica e a autocobrança. Eu não estou produzindo muito, Bruno. Criatura, ninguém vai produzir do mesmo jeito na pandemia. Não vai. Então, tem dias que Bruno produz, ó, beleza. E tem dias que eu não consigo fazer nada. E eu não me culpo por conta disso. A gente, né? Faça atos de bondade, solidariedade, né? E se você estiver sentindo ansioso, depressivo, estressado, procure ajuda. Tem vários profissionais, né, que estão aí atendendo online, né? Vários profissionais que estão disponíveis, né? Procure ajuda com um amigo, com uma amiga, e se você acha, né, que está precisando, né, procure um profissional. Não é vergonha você procurar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra. Não, a gente precisa. Então, se você estiver sentindo, não se sinta só, você não está sozinho, certo? E se você observar que um amigo seu está passando por um momento de dificuldade, lembra, solidariedade, a gente promove ajuda também, né, do outro. Era isso que eu tinha para falar para vocês, e eu queria reforçar só que a felicidade, ela não é o ponto final. Você não vai ser feliz só depois que a pandemia acabar, você vai ser feliz durante a pandemia, certo? Sejam felizes, façam as pessoas felizes, né? E promovam aí o distanciamento social, né? Usem máscara, né? E ajudem as pessoas. Ai, Bruno, eu fico extremamente feliz com a sua fala, a de Aline também, foi realmente incrível. Como eu disse a vocês no início, nós temos aqui a utilização de múltiplas plataformas, né? Porque a proposta é fazer com que as pessoas elas possam assistir do modo que elas puderem assistir. Eu coloco assim, só a inscrição no Simpla para conferir certificado, mas a proposta é realmente ser plural. E eu recebi aqui diversos comentários do tipo, estou chorando. Ai, meu Deus. Fiz o povo chorar. Você fez, em muitos momentos, eu dei assim, risadas, gargalhadas, em muitos momentos eu chorei. Fui a uma crítica extremamente reflexiva com a fala de Aline, ou seja, realmente esse aqui foi um momento catártico, né? Como é que eu posso dizer isso se não usar essa palavra? E eu acho que para fazer realmente as ponderações aqui, chegou através de outra plataforma uma pergunta de uma pessoa que assistiu a live de ontem. Veja como as pessoas elas estão conseguindo conectar uma live à outra. Eu acho isso muito interessante. A live de ontem foi sobre a retomada do varejo. E uma fala que foi colocada ontem é a seguinte, que as pessoas elas perceberam que não precisam de determinados bens, que não precisam de determinados hábitos de consumo. E, na verdade, o comércio, a economia, não está apavorada com a falta da retomada, digamos assim, do início dessa retomada. Mas está apavorada com o fato de que as pessoas perceberam que não precisam comprar determinadas coisas. Isso. Uhum. E aí, a pessoa que fez essa ponderação, e eu acho que foi extremamente feliz,
foi justamente dizendo essa questão de que o isolamento social nos trouxe um determinado ponto que nós podemos agora perceber aquilo que é realmente relevante e importante. Então, eu conheço pessoas que, por exemplo, passavam horas no shopping e tinham hábitos de consumo absurdos, comprando coisas que não precisavam necessariamente. E agora, com o isolamento, não podem mais ir ao shopping. Então, como é que elas vão viver? Né? E quando eu digo assim, como é que elas vão viver, é porque o isolamento, na minha perspectiva, cada um vai ter uma noção do que foi o isolamento para si. Mas, na minha perspectiva, o isolamento foi você se olhar no próprio espelho. Foi você se perceber no momento de extremo e perceber como é seu hábito de consumo, como são suas relações familiares, como são suas relações de trabalho, como você lida consigo mesmo. E aí vem um ponto que vocês muito bem colocaram, e os dois falaram sobre isso, a questão da resiliência. Como é que nós estamos vivendo num ponto em que a nossa corda está esticada? Como é que nós estamos vivendo em um ponto onde nós não estamos conseguindo viver conosco? Eu acho que isso é importante. Bruno citou a questão de que casamentos vão durar para sempre se sobreviverem à pandemia. E é verdade. Em que sentido? Pessoas que viviam casamentos ruins, relacionamentos ruins, tiveram a visão do quão ruim estava aquele relacionamento e tiveram que passar por uma DR própria. E aí, da mesma perspectiva, nós chegamos a fazer um link com a fala de Aline, que se nós não temos esse amparo do Estado, se nós não temos esse amparo, a preservação da nossa dignidade humana, nós não temos como exercitar a nossa vida de modo feliz. Porque felicidade não é apenas um estado de espírito. Pelo que foi colocado aqui, nitidamente percebemos isso, não é um estado de espírito. Felicidade não é euforia. Eu acho que é importante fazer essa diferenciação. É o extremo. Uhum. Essa fala dos dois, eu acho que nós chegamos, eu pelo menos cheguei a essa conclusão, felicidade não é euforia. Euforia é momentânea. Felicidade é um estado que se constrói dia a dia. Então, independentemente da situação, nós conseguimos viver momentos felizes. Pode falar, Aline, fica à vontade. Eu estava aqui pensando que tem muitas pessoas que estão preocupadas com relação ao comércio, porque tem realmente empresas que não vão reabrir. Tem comércio que não vai voltar, porque, de fato, tem uma crise econômica. E dizer só que vai ficar tudo bem com quem está fechando porta, emprego perdendo, é muito delicado, é muito sensível. E aí, dentro do que a gente está conversando, acho que o Bruno vai concordar comigo, nós podemos ressaltar 2 pontos. Nessa história do ressignificar, nós vamos ter que reaprender a fazer algumas coisas, ou ter de aprender coisas novas. Então, se eu era um empreendedor do mercado tal, que as pessoas perderam o interesse por algum motivo, como, por exemplo, não dá mais valor para aquele produto, porque eu vou me dedicar mais a tal outro produto, porque ele atende melhor minhas necessidades, talvez esse empreendedor já tenha competências e habilidades para empreender num outro ramo, ou crie algo novo, porque existem mercados surgindo. E isso é uma coisa que já vinha acontecendo. Dizem que os bebês de hoje passarão por cerca de 12 carreiras diferentes na vida, porque o mercado de trabalho está se renovando, está efervescente. Existirão outras profissões que não sabemos, deixarão de existir algumas, e outras serão ressignificadas. Como bem nós comentamos no início, todos nós aqui tivemos que aprender a utilizar esse espaço virtual com mais intensidade, ou realmente aprender. E aí tem um dado que é muito curioso. Eu tenho um grupo no Mackenzie que é de práticas de bem-estar e felicidade para estudantes universitários. E aí eu fiz um estudo acompanhando com eles, a partir de algumas práticas como essa que o Bruno comentou, e eu consegui mapear que eles evoluíram na criatividade a partir dessas práticas. Ou seja, se a felicidade, além de tudo isso, te empodera para você ser mais criativo, por que não você usar esse repertório de ferramentas que está ao nosso alcance, sem nenhum objeto? O riso não depende de um objeto. Tem tantas coisas que a gente pode fazer para cultivar o bem-estar ao nosso alcance, independente de qualquer circunstância, e de repente ter um ganho secundário,
que pode nos ajudar a encontrar novas formas de viver e sermos mais criativos. E aí, só para fechar, eu gostaria de demonstrar uma coisa: felicidade dá trabalho. Vocês perceberam que felicidade dá trabalho? Por que dá trabalho? Eu tenho que ter atenção plena, eu vou ser generoso, tal e tal e tal. Só que é algo que, à medida que você vai descobrindo o efeito que isso vai gerando em você, e que você se conecta com essa sua potencialidade de perceber o quanto você pode ser feliz e ser mais feliz a cada dia, isso te coloca num círculo virtuoso. Aristóteles comentava, e aí eu discordo dele, hein, já vou dizer que eu discordo, ele comentava que você só descobre que é feliz no final da vida, quando você olha para trás e fala, que vida que eu tive, hein? Olha isso, meu legado, agora eu posso morrer bem, porque eu fui feliz. E aí o meu convite, assim como o do Bruno, é que a gente seja feliz agora, nesse momento. E tem um exercício que eu aprendi em uma das minhas formações, que é o de você massagear, e aí o Bruno pode explicar para a gente depois aqui, o timo, né? Massagear um pouquinho essa região, com os 2 dedos, o indicador e o médio. Massageia aqui um pouquinho essa região. Quem estiver em casa, eu vou considerar que está fazendo isso agora. Isso, estou vendo ali a Edith fazendo, obrigada, Edith, ajeitando o celular para fazer, muito bem, obrigada. Eu sempre imagino que o comando dado está sendo recebido. Gente, se você massagear aí um pouquinho e associar com essa respiração alongada, você começa a se autoabraçar. Você vai aquecer o seu corpo, você vai ativar o seu sistema linfático, você vai gerar uma sensação de bem-estar, que não é só uma sensação, é o seu corpo respondendo que algo positivo está acontecendo. Esse é um exercício. Um outro, se você ficar 5 minutinhos parado, com a mão, apoia primeiro a esquerda, depois a direita, aqui assim, na altura do seu coração, e só mentaliza uma pessoa que você quer muito bem. Às vezes eu recomendo que você mentalize você mesmo, tá? Um banho de autoestima. Mas pode ser uma pessoa, um parente, um amigo, enfim. Mentaliza aí, 5 minutos. A cada 5 minutos, você agrega 6 horas de melhoria no seu sistema imunológico. Então, é o seu pensamento te ajudando a criar uma realidade de bem-estar, de felicidade, de alegria. Então, não perca a oportunidade de ser mais feliz ainda hoje. Não deixa para começar amanhã a sorrir, porque a vida, além de tudo, ela é muito curta. E talvez o que nos esteja assustando ainda mais agora, não é, Bruno? É saber que a morte está aqui perto, parece. Então, que nesse intervalo entre o nascer e o morrer, que a gente possa, então, ser mais feliz. E se o medo foi a primeira fase, ele já passou, e que esse é o momento, então, das emoções positivas, que seja um momento concreto, que todo mundo aqui assuma o compromisso no chat de ser mais feliz hoje. Eu quero ver quem vai escolher ser infeliz, deixa eu ver aqui. Coloquem aí no chat, eu escolho ser feliz. Coloque aí que a felicidade é a opção de vida. Eu quero ver quem vai escolher algo contrário. Porque é a nossa tendência. Então, se você fizer essa escolha, trabalhe por isso. Vamos, então, a algumas perguntas que foram colocadas aqui. Já passamos eu já falei das lágrimas, né? Porque muitas pessoas falaram que choraram, muitos fizeram os exercícios com o Bruno também, com a Aline agora. Então, Marcelo Mota, o nosso querido aluno do curso de Direito, ele pergunta o seguinte: a felicidade, então, pode ser interpretada como um direito programático? Eu acredito que essa pergunta é para a Aline. Sim, acho que sim. Bruno, se quiser comentar também depois, fica à vontade, tá? É assim, nós temos no campo do direito algumas classificações de direitos, alguns têm uma eficácia mais rápida, mais célere pelo conteúdo dele em si. E a norma programática seria aquela que pode produzir um efeito, mas que dependeria de uma lei. Se eu for tratar o direito à felicidade como um direito humano, no plano universal, em tese, eu preciso que tenha no tratado que cuida dos direitos humanos a inclusão dele lá. Só que o que eu estou defendendo, Marcelo, é que a gente possa interpretar que já existe um conjunto de normas que falam de bem-estar, falam de vida, falam de saúde, e dentro desses aspectos eu consigo encaixar a felicidade. Você está certo no ponto. Se hoje eu fizer uma petição para um juiz dizendo eu tenho o direito a ser feliz e ele me foi negado, então eu quero uma indenização.
Eu falo, escrever e pedir para o juiz, você pode, mas ele vai dizer para você como é que eu vou determinar que você tenha o direito à felicidade. Porque não tem no texto da lei no Brasil essa previsão, que as pessoas têm direito. Só que eu consigo dizer que eu fui violado na minha dignidade, que eu sofri humilhação, que isso me magoou, que isso gerou uma tristeza extrema, fora do comum. Então, se eu consigo trabalhar com o contraponto, eu posso chegar mais perto de dizer que sim, que tem ali uma forma de eu defender que a felicidade está ali presente. Como que o Supremo Tribunal Federal tem entendido isso, e aí acho que isso tranquiliza você. O Supremo Tribunal Federal tem apenas 3 decisões em que ele menciona a felicidade, como um princípio do direito, que foi na questão das células-tronco, então, para fazer pesquisa, para potencializar alguns aspectos de pesquisa que auxiliem aí o ser humano na sua perpetuação de espécie, e no casamento homoafetivo. Então, se eu não tenho no direito uma previsão que autoriza a união de pessoas do mesmo sexo, mas isso é algo que está acontecendo socialmente, seria um desrespeito à realidade social, não tutelar isso. E aí, nessas 2 decisões que falaram a respeito disso, ele menciona como um princípio, tá? Então, assim, no campo do direito no Brasil, não tem uma lei, ele não é um direito positivado, ou seja, escrito, e ele é tratado em algumas decisões como um princípio. Só tome um cuidado. Se você for pesquisar no STF felicidade, vai aparecer várias ações, só que muitas delas é porque a pessoa chama felicidade. Então, já encontrei a felicidade de Souza, a felicidade de Pereira, e toma cuidado, vai destrinchando ali para você chegar nessas 2 decisões, e que são meras citações de princípio a proteção à felicidade, ideia de proteção à felicidade, tá bem? Tayla Júlia faz uma pergunta muito interessante. Como contagiar os outros com a minha felicidade, nos momentos que esse outro não encontra a sua felicidade? Veja que pergunta complexa. Eu sempre digo que, quando eu termino, né, as palestras, eu sempre digo, seja feliz e faça o outro feliz, porque a felicidade do outro também promove na gente a felicidade. Freud, ele dizia, tem um conceito de felicidade que quando a gente percebe pela primeira vez, escuta, a gente até pensa assim, eita, Freud está sendo muito ignorante. Que Freud diz o seguinte, que a felicidade é um problema individual e cada um deve buscar a sua. Aí, poxa, como ele está sendo grosso, né? Mas ele coloca como problema. A gente poderia até colocar outra palavra no lugar do problema. Mas o que ele quis dizer é que o que é felicidade para mim pode não ser felicidade para você. Eu fico feliz com uma barra de chocolate, né? Mas pode ser que alguém aqui, quando pega uma barra de chocolate, não seja motivo de felicidade, né? Então, o que é felicidade para um pode não ser felicidade para outro. Então, eu estou feliz com isso, mas será que outra pessoa vai ficar também? Então, dentro desse momento, a gente tem que trabalhar uma coisa que, ainda bem, já começou, né? Teve já um início, trabalhar muito inteligência emocional, que a gente vai começar a trabalhar muito a questão das frustrações. Eu vou saber lidar comigo mesmo e saber lidar com o outro, né? Até perceber no outro que o outro está, né? Você não precisa falar nada, mas eu já sei que o outro, né, não está muito bem. Então, a gente observar, ter essa gestão das emoções, que eu acho que tem muito isso dentro do direito, né? Que eu acho que é um dos pilares que a gente vai ter aí para que a gente tenha uma vida que vai equilibrar aí o alcançar o sucesso e atingir o bem-estar, porque muitas vezes você pode ter o sucesso e não estar feliz, e não estar se sentindo bem, né? Então, até uma questão, dinheiro traz felicidade? Né, que é uma coisa que todo mundo pergunta, dinheiro traz felicidade? Eu já entrei em casas de pessoas assim que que têm muito dinheiro, e as pessoas estavam extremamente infelizes, né? E eu entrei em casas, né, teve casas que eu entrei que a pessoa não tinha, assim, nem o que oferecer, um copo para oferecer uma água, né? E a pessoa disse assim, eu sou uma das pessoas mais felizes do mundo. E você olha assim do lado, e você olha, e eu disse, poxa, como ela é feliz. Ela é feliz com o essencial, né? Então, felicidade não é um ponto final, felicidade não é um bem material, né? A gente tem aquela questão que você falou, Rebeca, da gente deixar de ir para o shopping para comprar coisas. Tem muita gente reclamando, minhas camisas, minhas roupas, né, estão todas no guarda-roupa, né, querem ser usadas, né, querem ser usadas. Hoje a gente percebe que a gente consegue viver, né, com pouco. A gente vai muitas vezes só para comprar comida. Então a gente precisa de comida,
né? Então, o básico. Então, a gente começa a identificar as emoções, os momentos que elas aparecem, né? O que eu estou sentindo agora? E começa a fazer uma pergunta, o que eu estou feliz, o que eu posso fazer do outro feliz, por que isso está acontecendo comigo, o que isso está querendo mostrar para mim, o que eu vou aprender depois disso, né? Eu digo que até o momento de dificuldade, a gente cresce, é aprendizagem, né? Até uma topada que você leva, a topada leva você para frente. Eu nunca levei uma topada na rua que caísse para trás. Toda topada que eu levo, ela me leva para frente. Então, a todo momento de dificuldade, né? Tudo que eu só me arrependo do que eu não fiz. Tudo que eu fiz na vida, e mesmo aquilo que deu errado, é aprendizagem. Então, a gente deve mostrar para as pessoas, uma forma de você motivar as pessoas, não promovendo a motivação externa, mas a motivação interna, é potencializando essas pessoas, o que ela faz bem e o que ela gosta de fazer. Quando você vê o que ela faz bem e o que ela gosta de fazer, você está potencializando o ponto forte dela. Aí, eita, era mesmo, Bruno, eu nem estava imaginando isso. Né? Um exemplo, só para encerrar, uma enfermeira, que a gente sabe que a enfermagem está passando por um momento bem complicado aí, que está na linha de frente. Uma amiga minha, enfermeira, veio falar comigo que estava aperreada, estava estressada. Bruno, me dá uma dica aí de alguma coisa. Eu disse, vá desenhar. Ela olhou para mim, minha gente, com a cara de, assim, de descontentamento mesmo. Esse poxa, eu pensei que Bruno ia falar tanta coisa. Ele mandou desenhar. Aí ela foi desenhar. Depois de uma semana, ela pegou, começou a mandar foto dos desenhos dela para mim. Aí eu disse, menina, tu desenha muito bem. Tu é uma artista que não foi descoberta. Tu é uma artista incompreendida. Aí ela disse, tu acha, Bruno, que eu desenho bem? Desenho. Aí ela disse, sabe qual foi a última vez que eu desenhei? Em 2001. Então foi preciso ela passar por um deserto, ela passar por um momento de dificuldade, passar pela pandemia, para ela relembrar de coisas que ela fazia no passado. Então, essa questão que a Aline falou, de reaprender, né, de se reinventar, muitas pessoas estão fazendo realmente nesse momento. Então, eu vejo pessoas que, no momento de dificuldade, teve uma amiga minha que ontem, o negócio dela, ela fechou. Ela fechou a empresa. Aí eu disse, mas você é o fechamento de um ciclo, mas é o início de outro. Aí ela disse, aí eu comecei a potencializar nela as habilidades e as competências dela. Aí depois ela disse, Bruno, quando foi hoje, ela disse, em julho eu já vou abrir outra coisa. Então, é você utilizar o tropeço, a pedra que está no caminho, mas ela vai te levar para frente. Então, levante as pessoas, a gente pode ter essa capacidade. E, Rebeca, sabe uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto o Bruno falava, e até por conta dessa questão de contagiar a felicidade, você sendo mais feliz, você acaba semeando sementes de felicidade. Então, você pode ser uma pessoa que inspira outras pessoas a serem mais felizes. E quando essa sua felicidade ela é verdadeira, genuína, autêntica, espontânea, isso começa a gerar nas pessoas no seu entorno, opa, o que está acontecendo? O que essa pessoa... Qual é a realidade? E isso talvez desperte as pessoas a olharem, né, para si, para outro, e questionar por que eu não posso ser assim também? Mas com uma ideia de empatia. Então, de você se colocar no lugar do outro e perceber que, assim, você não vai mudar o comportamento daquela pessoa por você ser feliz, mas talvez você colabore para que ela perceba o quanto ela pode ser. E também você não ser aquela pessoa que é leviana com o sentimento do outro. Assim como o Bruno fez, ele ressaltou competências e deu algumas sugestões, porque ele realmente ouviu a pessoa, ele exerceu escutativa. Ele não falou, relaxa, amanhã você abre outro negócio. Não, ele escutou, acolheu, e foi o Bruno, sincero. Amanhã pode ser diferente. Se você precisar, eu estou aqui. Então, acho que você se colocar como uma pessoa que empática, com compaixão, com solidariedade, e percebendo que isso pode auxiliar para que as outras pessoas também se contagiem, isso é muito significativo, porque assim como a gentileza gera gentileza, a felicidade também gera. E se você está na pandemia, é uma sugestão final, já arrumou o guarda-roupa, já arrumou a cozinha, limpou a casa, arrumou as fotos, limpou os livros da estante, fez tudo, está entediado, alguma coisa está errada. Eu assisti uma vez uma palestra do Pat Adams, o verdadeiro, né, não do filme. Ele veio no Brasil, fez uma palestra, eu pude estar lá, e ele falou assim, como pode, com tanta coisa para fazer, uma pessoa ter tédio?
Então, olha bem ao seu redor. Uma das habilidades que a gente chama de soft skills para a felicidade é a atenção plena. Então, olhe bem ao seu redor, que há um conjunto de elementos aí na sua vida agora, que você pode listar e ticando, e que vão te trazer mais sensação de bem-estar e felicidade. Então, assiste O Amor é Contagioso, assiste The Happy, o movie que tem no Netflix, assiste divertidamente, se alonga de manhã, se alonga à noite, olha para o sol, faz tudo o que você puder, do mais sutil, faz pausa, e não vira como algumas pessoas estão dizendo, né, assim, até vi uma pessoa ali que escreveu, eu estava reclamando que eu estava achando que eu não era produtiva, não é um problema só meu. Não, você é ser humano, então nós também somos. É normal, isso é normal. É normal, é normal, e a gente está aqui, mão dada, pensando em tudo isso, para a gente evoluir sempre. Estamos juntos aí. A minha felicidade também é ver mais pessoas felizes. Então, ver agora, por exemplo, a Rebeca, a Bruno sorrindo, eu também estou aqui inspirada, eu espero que todos vocês também estejam aí com isso. E veja a unidade. Eu sempre falo muito da questão da unidade, né, e da comunhão de ideias. Aí vem agora a Aline e fala de Patty Adams. Gente, olha o livro que eu tinha separado para falar para vocês. Perfeito, eu tenho o meu aqui também. Aí, esse foi um dos primeiros livros. E tem uma partezinha que eu separei para ler para vocês, que é quando ele fala de sabedoria. Aí veja o que ele fala de sabedoria. Aí ele fala assim, experiência não é o que acontece com você, mas o que você faz com o que acontece com você. Se a sabedoria é um diamante, a experiência é uma mina de diamantes. Sócrates afirmou que só sei que nada sei. Então, a sabedoria é ter noção dos seus limites e das possibilidades. Existe uma sabedoria específica para facilitar diversos aspectos na vida. Para cada pessoa, a sabedoria desejada, obtida, será diferente. A sabedoria dos outros está à disposição, seja no livro, seja na Bíblia, seja em um poema, seja um tratado político, num desenho animado ou em uma obra de arte. Uma das experiências comunitárias mais preciosas é partilhar a sabedoria. Aí, o que você tem feito para partilhar a sua sabedoria? Então, muitas pessoas podem chegar na vida da gente, né, querendo ser ouvida, né? Eu costumo dizer que a gente tem um mundo com muitos julgadores, mas nós não temos um mundo ainda com muitos acolhedores. Então, a gente está precisando hoje muito de acolher. A natureza é tão sábia, minha gente, tão sábia. Deus é tão sabido, que nos fez com 2 orelhas e uma boca. Justamente, né, para a gente escutar mais e falar menos. Então, a gente precisa, hoje, né, trabalhar muito as nossas orelhas. Precisa muito. Então, esse livro aqui eu tenho faz muito tempo, gente. Foi muito tempo que eu tenho esse livro. E eu até postei, né, foi a última postagem que eu fiz no Instagram, foi uma cena do filme. Né? Tem coisas que a gente não precisa saber o idioma, não precisa saber... Tem música que a gente nem sabe, né, a tradução, minha gente. O homem está cantando em coreano, né, e a gente chora com a música. Então, as emoções, elas vão muito além daquilo, do nosso entendimento. Né? Gente, eu estou incrivelmente feliz. Olha aí. Incrivelmente feliz. E eu vou lhe dizer o porquê. Tudo aquilo que vocês falaram aqui, ponderaram, tudo aquilo que foi colocado, eu acho que foi um bálsamo. Eu acho que nós precisávamos ouvir isso. Tem um ponto que já foi citado aqui, e eu acho que eu gostaria de deixar muito registrado. Porque nós falamos de empatia, vocês falaram de resiliência, mas falaram de gratidão e não retornaram. E eu quero falar da gratidão. Nós sempre reclamamos daquilo que nós não temos. E nós esquecemos de agradecer por aquilo que nós temos. E eu acho que a gratidão é um dos sentimentos mais puros que nós podemos ter. Na minha opinião, ela é o tempero da felicidade. Porque nós só conseguimos ser resilientes, nós só conseguimos ser empáticos se nós conseguimos observar o valor daquilo que nós temos. O valor dos nossos relacionamentos humanos, o valor da nossa construção como pessoa. Uma coisa que a pandemia, o isolamento tem me feito refletir bastante é como eu me vejo como ser humano. Será que eu sou feliz da forma que eu me construí ao longo desse tempo inteiro? Então, como é que eu me acarinho? Como é que eu me respeito? Como é que eu tenho
eu tenho sido justa comigo. E quando eu digo justa, é porque muitas pessoas aqui colocaram no chat, em outras plataformas também, que nós somos pessoas ansiosas e que nós nos cobramos demais. Muito da nossa ansiedade, muito da nossa frustração se dá justamente porque nós não temos a condição de perceber que nós somos seres humanos. E como seres humanos, todos nós possuímos limitação. Ou uma limitação momentânea, ou uma limitação maior. Então, eu realmente acredito que nós precisamos colocar não apenas a palavra resiliência, todas essas palavras são extremamente importantes, mas nós não podemos esquecer da gratidão. Porque é na gratidão que nós conseguimos perceber o quanto nós conseguimos ser resilientes, o quanto nós conseguimos ser empáticos e o quanto nós conseguimos transmitir afeto. E o quanto nós conseguimos respeitar não apenas a nós mesmos, mas também as outras pessoas, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, por exemplo, é que quando eu falava com o Bruno no WhatsApp, ele sempre colocava gratidão. Quando ele respondia um e-mail, ele colocava grato, muito obrigada, gratidão. E eu acho que está precisando, nós, enquanto sociedade civil organizada, nós devemos ter noção daquilo que nós podemos ser gratos, não apenas enquanto pessoas, mas também dentro de uma coletividade. E a partir daí, quando eu enxergo aquilo que eu posso agradecer na minha vida, eu percebo aquilo que está faltando na vida do outro. E eu acho que é aí onde eu posso atuar. É dizer assim, eu tenho isso, então nesse momento eu vejo que o outro não tem. Está na hora de agradecer, dando a ele. Sendo gentil, dando uma palavra amiga. E estando junto, como já foi colocado aqui, segurar na mão mesmo e dizer, eu estou aqui. Não é? E assim, eu gostaria já estamos realmente com 1h30 de live, eu gostaria de perguntar se alguém aqui, se Bruno ou Aline gostariam de fazer mais alguma ponderação. Tem um exercício, professora Rebeca, que é bem rápido e costumam nos cursos de bem-estar e felicidade comentar, né, que você pode fazer a lista da gratidão diária, de pelo menos, pode ser no seu celular, agenda, papel, qualquer lugar. Mentalizar ajuda, mas escrever reforça isso. Ao final do seu dia, você poder listar pelo menos 5 coisas pelo que você é grato. E pode ser essas coisas mais simplesinhas, tá? O banho quente, que não é tão simples para alguns, que não tem água. Você pode agradecer algo, promoção. Então, das coisas mais sutis, as coisas que você considera, de repente, olha, que maravilha, isso aconteceu. Mas as pequenas maravilhas contam bastante. Então, é um hábito a ser desenvolvido. E tem um outro exercício de gratidão, que também é comprovado cientificamente no seu impacto no organismo, que é a carta da gratidão. Eu já vi 2 correntes. Eu vi uma que aponta que você escreve uma carta, e aí você manda para a pessoa de verdade. Hoje você pode tirar uma foto da carta e mandar. Ou você liga para a pessoa e lê aquela carta da gratidão. E eu vi uma outra corrente que fala que o ideal, para você realmente criar um efeito de longo prazo no seu organismo, é que você faça pelo menos 8 cartas, uma por semana, como um exercício contínuo, e que, na verdade, vai gerar um resultado. Você vai naturalmente se tornar mais grato e talvez você nunca mais pare de escrever cartas na sua vida. Para pessoas importantes, amigos, parentes, ou alguém que por alguma coisa gerou um insight em você, que você falou, nossa, eu vou agradecer a essa pessoa por isso, mas agradecer de verdade a sua existência, a sua escuta, o seu abraço quando eu precisei, a comida maravilhosa que você fez. Se vocês olharem aí a tela, eu vou fazer o exercício aqui agora ao vivo. Tem ali a Aline da Silva Freitas logada 2 vezes. Uma sou eu aqui no computador e outra minha mãe aparecendo ali na janelinha, ó. Uma touquinha de lã em São Paulo, tá frio, pessoal. A gente convive com essa realidade aqui. Ela tá dando um tchau, então vou agradecer ali a minha mãe. E pai, coloca a cabecinha aí, por favor. Agradeço vocês pela vida. Pronto, isso já gerou aqui em mim algo que dá vontade de chorar, aquela sensação de tá acontecendo alguma coisa grandiosa. É um exercício simbólico, mas eu estou verdadeira aqui nesse momento, agradecendo a eles, agradecendo você, Rebeca, agradecendo você, Bruno. A minha carta virtual está aqui sendo enviada a vocês 4 agora e a todos os presentes. E
que vocês possam também, de repente, quem está assistindo, criar o hábito da carta da gratidão ou da pequena lista. Eu fiz com, por exemplo, o celular, crio um grupo com uma amiga, agradeço junto, leio os agradecimentos dela, ou eu faço sozinho, ou simplesmente começo mentalizando até me tornar disposto a escrever. Mas não demora, não, porque o efeito vem mais rápido. Pessoal, Bruno, você quer dar uma última palavra? Eu acho que a gente deve potencializar muito. Primeiro, a gratidão, né? Agradecer por esse momento. Eu acho que é um momento, assim, uma noite muito importante para a gente. Eu acho que vai ficar uma tarefa de casa para muitas pessoas. Eu acho que antes de qualquer coisa é sensibilizar. Eu sempre digo até assim, quando a gente fala de felicidade, a gente pode sair até um pouco assim triste, né? Até um pouco pensativo. E isso é bom, né? Porque a tristeza tem um lado bom também, minha gente. Quando eu tô triste, eu penso muito. Muitas vezes que eu tô conversando comigo e quando no momento que eu tô triste. O lado bom da tristeza que a gente pode ver é que ela ajuda a gente a lembrar, né, do que a gente deseja, né? Promove reflexão pessoal e permite a gente aprender com esse momento, vamos dizer, de dor. Então, se você estiver sentindo assim, fiquei um pouco incomodado com esse momento, é bom, certo? Porque a vida é como se fosse uma câmera de tirar foto, né? Que hoje todo mundo só tira foto com celular, né? Mas não tem aquelas câmeras de tirar foto? Então, a vida é como se fosse uma câmera de tirar foto. A gente precisa focar no que é importante. E a gente está focando agora, nesse momento, muito mais do que no passado, no que é importante. E a gente está promovendo agora muito essa captura de bons momentos. Quando a gente quer tirar uma foto, a gente não vai tirar uma foto de forma aleatória, não. A gente vai lá, né? Enquadra, né? Então, a gente quer capturar aí os bons momentos. E se der errado, eita, não ficou bom, né? Não ficou boa, a gente vai lá, apaga a foto, apaga. E se não der certo, a gente vai tirar outra foto. É o tentar. A gente sempre tem que tentar. E se a dificuldade aparecer na sua vida, olha a dificuldade, né? Nossa vida é aquela montanha-russa mesmo. Tem dia que a gente está em cima, tem dia que a gente está embaixo. Tem gente que gosta de dizer que é roda gigante, mas eu vou muito da montanha-russa, porque a gente está caminhando. Na gravação do Globo Repórter, a jornalista perguntou para minha mãe, e sabe que as mães aí, né, quando você faz pergunta sobre o filho, a mãe solta tudo, né? Então, graças a Deus, o Globo Repórter cortou muita coisa, porque minha mãe abriu, né, e começou a falar um monte de coisa. Aí, no Globo Repórter sobre felicidade, aí uma pergunta que ele fez para minha mãe, né, ela disse assim, e ele é feliz o tempo todo? Aí minha mãe disse, não, ele não é feliz o tempo todo. Mas tem alguma coisa nele que tire ele do sério, que ele fique com raiva, né? Aí um engarrafamento, como é que ele fica? Aí ela veio e perguntou para mim, você fica feliz no engarrafamento de Recife? Aí eu disse, olha, feliz eu não fico não, mas eu procuro ficar, né? Em que sentido? Por exemplo, se eu sair na rua, minha gente, né? Que é a diferença de pensamento positivo e emoção positiva, né? Então, sair na rua, peguei um engarrafamento, buzinar, vai fazer o trânsito fluir? Gritar, xingar o outro, chamar um palavrão, vai fazer o trânsito abrir ou o carro voar? Não. Né? Então, a gente precisa... O que é que eu faço? Né? No engarrafamento. Agora não, porque está nesse momento que a gente não está com engarrafamento. Mas, muitas vezes, de onde eu moro para a Universidade Federal, eu gastava 1h30, 2 horas. E eu pegava engarrafamento. Aí eu disse, eu canto no engarrafamento. Eu sei cantar? Não. Eu não sei cantar. E quem assistiu o Globo Repórter viu que eu não sei cantar. Que eu cantei tão mal, que a Globo só colocou 30 segundos. Né? Ela cortou. Por quê? Quando eu terminei a aula de felicidade, numa quarta-feira, a Globo pegou a chave do meu carro, botou uma câmera dentro do carro e disse, vá, professor, volte para casa cantando, como o senhor sempre faz todo dia. Aí eu voltei para casa cantando. Porque aquele momento ali, eu ressignifiquei. O engarrafamento existe, ou eu vou me dedicar ao problema, ou eu vou ver uma solução, ou eu vou potencializar as minhas emoções positivas. Eu já meditei dirigindo, eu já rezei dirigindo, eu já escutei podcast dirigindo, eu já escuto música, então você tem que fazer alguma coisa que potencialize esse momento bom. Teve um momento que a curva de crescimento da morte, da Covid, estava, né, lá nas alturas. Aí eu fui, deitei na cama e comecei a escutar música. Vamos liberar a endorfina aí. Aí eu escutei Ivete Sangalo, né? Escutei Ivete Sangalo botou a gente para cima. Aí eu levantei e ressignifiquei aquele momento. Eu disse, eu não posso ficar desse jeito. Eu não devo ficar desse jeito. Porque eu tenho muito mais coisas para agradecer. Focar naquilo que a gente tem e não naquilo que me falta. E eu preciso estar bem para cuidar do outro. Aí eu fui para a varanda do meu apartamento,
com o microfone, o som e comecei a cantar, ao vivo, minha gente, né? Os vizinhos, não sei, eu acho que eles gostaram, porque ninguém reclamou, não teve nenhuma, né? Mas, veja, não tenha vergonha de ser feliz. Isso até, minha gente, virou música. Não tenha vergonha. Olha aí, olha o sorriso, minha gente, de Edith, veja. Tem como, olha o sorriso de Edith, né? Olha o sorriso, né, de Rebeca. Então, tantas pessoas aqui, então, não tenha vergonha de ser feliz. Veja, né, o que o seu corpo sente, o seu corpo escuta, né, a sua mente vai dizer. Então, potencialize suas emoções positivas, seja feliz e procure fazer o outro também feliz, porque aí ninguém é feliz sozinho, né, minha gente? Então, Não. Ninguém é feliz sozinho. Então, é muito, muito bom para a gente quando a gente faz o outro feliz. Santa Irmã Dulce, ela dizia, né, também, e uma frase muito parecida com Madre Teresa de Calcutá, que elas diziam mais ou menos assim: nenhuma pessoa deve sair da frente da gente sem se sentir melhor, sem se sentir mais feliz, né? As duas, em momentos diferentes, elas disseram a mesma coisa. Ou seja, alguém que está na sua frente, que o destino colocou na sua frente, ela nesse momento, né, ela tem o direito, né, de sair mais feliz do que o início, no momento que ela encontrou. Então, chegou uma pessoa na sua frente, faça essa pessoa feliz. Você vai se sentir mais feliz também. Então, era isso que eu tinha a dizer. Agradeço muito, 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 muito. E espero que a gente, quando acabar a pandemia, eu, né, dê uma passada na FECAP. Eu dei uma palestra, acho que foi antes da pandemia. Teve uma colação de grau da residência médica. E eu falei sobre felicidade lá no auditório. Então, imagina, junta todo mundo naquele auditório, né, gigantesco lá, né, da FECAP lá, e dá para a gente promover bem muitos abraços, né, e promover bem muita felicidade. Então, agradeço, e nós vamos se encontrar pessoalmente também, minha gente. Bruno, por falta de convite, não é. Não apenas você, mas a Aline também. Aline, eu espero que o calor de Recife, você disse que aí está muito frio em São Paulo, eu espero que o calor de Recife se transforme em calor humano e você se sinta abraçada. Eu realmente agradeço muito pela sua presença virtual aqui e pode ter certeza que nós vamos fazer todo o possível para que essa presença virtual se transforme em uma presença física e em abraço. Bruno. Já o convite aceito. Você vem para cá para comer tapioca. Eu amo tapioca, queijo coalho, cuscuz, bolo de rolo. Comer de tudo. Meu pai é do Ceará, então eu já tenho aqui vizinho. Assim, vizinho, pertinho. Então tem algumas coisas aí do Nordeste que eu me sinto em casa, hein? Então já está em casa. E Bruno, que já é só atravessar a rua, Bruno, porque comparado à distância de Aline, a sua é muito mais próxima. Então, já que a sua é só atravessar a rua, você pode ter certeza que a FECAP está de portas abertas para você, como Raíssa colocou aqui. Raíssa é nossa aluna do curso de administração, e eu acho que é muito importante fazer uma ponderação aqui. A extensão universitária, dia 20, eu completo 1 ano de gestão. Foi uma gestão muito difícil, porque foi uma gestão que nós pegamos muitos problemas estruturais dentro da universidade. E eu não teria a possibilidade de chegar onde nós chegamos sem o apoio dos nossos representantes discentes e sem o apoio dos nossos estudantes. Eu realmente deixo registrado que o DA de administração, o DA do curso de Direito, as ligas estudantis, a empresa Júnior, que é a FECAP Júnior, elas foram muito mais do que parceiras. Elas foram aquelas representações que colocaram a mão na massa, participaram da extensão, e eu tenho uma certeza muito grande de que eu posso contar com esses meninos para tudo, porque eles são literalmente top mesmo. Eles, assim, são, sabe, de agarrar o problema e vamos resolver. Então, eu acho que eu tenho que deixar registrado que eu sou grata por esse 1 ano de gestão, por ter tido a possibilidade de conviver, de aprender com essas crianças. Eu tenho um aluno de 17 anos, gente, é uma criança. Entende? Então, assim, ele entrou, na verdade, com 16 para 17, eu acho que vai fazer 18 agora. Então, assim, eu sou realmente muito grata por eles, e como é a última live da temporada, eu acho que nós precisamos deixar isso aqui registrado, porque são parceiros mesmo, é aquela filosofia do tamo junto. Mãos dadas, e eu agradeço muito
a toda a representação discente por esse apoio, por essa colaboração e por nunca desistir das nossas atividades, porque não tem tempo ruim para eles. Pode vir a diversidade que eles resolvem, sabe? E eu acho que é esse frescor da juventude que me deixa, com certeza, muito mais feliz. Porque quando eu estou em momentos de tensão, é justamente perceber a leveza com que eles tratam os problemas, que me deixa também mais leve, mais resiliente. E eu agradeço muito. Tem aqui Marcelo, Renata Sharon e tantas outras pessoas, Camila, Laís da FECAP Júnior, coloco aqui o DA de Administração, que para mim foi uma grande surpresa essa nova gestão. Lucas, João, Duda, quer dizer, Raíssa, foram pessoas assim maravilhosas e muita gratidão, gente, muita gratidão, porque esse ano de gestão foi bom por causa de vocês. E para encerrar nossa live, eu agradeço muito a Aline. Aline, palavras riquíssimas, nós aprendemos muito com você. Chorei, sorri, estou saindo dessa live de alma lavada, certo? Ai, eu acho que Bruno e você são uma perfeita assim, combinação, vocês participaram de uma forma extremamente, uma sintonia maravilhosa, e é interessante que você trata de um assunto bastante árido, mas você consegue transformar esse assunto árido em uma questão leve, em uma questão acessível, e, sobretudo, você consegue transmitir essa leveza para todos. E, Bruno, você que abraçou tantas áreas, você consegue condensar tudo com palavras muito doces e gentis. Você conseguiu fazer assim, uma live maravilhosa, sinceramente, eu fiquei muito comovida com a palavra, com a gentileza de vocês cederem 1h30 para a nossa atividade aqui. Foi realmente encantador. Eu não tenho palavras para agradecer. E eu acho que a nossa plateia também, tanto do YouTube quanto daqui, que participaram de uma certa forma bastante ativa, o chat também, eu só tenho que dizer, estou grata. Eu sou muito grata por tudo, e vamos em frente, gente, vamos dar as mãos, mesmo que virtualmente, vamos vencer essa pandemia, vamos nos apoiar, e muito obrigada a todos pela presença, por terem ficado aqui até o final, de verdade, obrigada, certo? Gratidão. Gratidão.